Amém, sejam bem-vindos. Vamos abrir em Atos 4:36. Eu penso que o meu micro esteja a trabalhar, glória a Deus. Tudo aqui funciona, no nome de Jesus. Eu quero-vos falar sobre a área financeira e quero-vos mostrar algo que aconteceu, peço desculpa, algo que aconteceu quando a primeira igreja foi construída, foi instituída por Jesus. Jesus tinha acabado de partir para os céus, portanto ele tinha sido crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu aos discípulos. Depois, o que é que aconteceu? Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto já eram revestidos, para que fossem batizados com o Espírito Santo. E depois disso acontecer, literalmente a igreja explodiu, cresceu terminantemente, muito grande. E várias coisas começaram a acontecer, tanto milagres começaram a acontecer para mãos dos discípulos, dos apóstolos, começaram a acontecer montes de coisas. E eu quero-vos relatar uma das coisas que aconteceu. Para que o seu coração esteja certo quando você semeia. Atos 4:36. Já tinha dito, não é? Correto? Glória a Deus. Atos 4:36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele chegou lá e ofereceu o valor da herdade, todo o valor. Ele sentiu no coração fazer isso e fez. Claro que toda a gente ficou a saber disto. Foi algo que se soube. E toda a gente que via, imagino, que chegava ao pé dele e estava orgulhoso dele, pelo ato que ele tinha feito. E por causa disso, desse estatuto, entre aspas, que foi criado, por causa de dizerem, pá, por isso é que Jesus disse, não saiba o que é que a tua mão direita, o que a tua esquerda dá. Mas ele fez sem querer, acredito eu, mas toda a gente ficou a saber. E houve alguém, que vamos passar agora para Atos 5:1, houve alguém que soube disto e queria ter a mesma, como direi, evidência, a mesma, o dizer, glória a Deus pela ação que fizeste. E veja o que é que este homem e esta mulher fizeram. Ele queria, antes de eu ler, ele queria ter o mesmo que Barnabé teve, mas não pagar o preço. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou ao pés dos apóstolos. Disse Pedro, Ananias, por que se encheu de Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e houve um grande temor. Veio sobre todos os que o ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passado um espaço de 3 horas entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro, diz-me, vendeste portanto a herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concentraste em tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e estando os mancebos acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. Isto quer dizer que aconteceu isto
por causa deles não darem o dinheiro todo. Não, completamente errado. Eles morreram porque mentiram. Pedro disse: estava tudo na tua mão. Aquilo era teu, vendeste porque quiseste, ficavas com o dinheiro que querias, mas não tinhas que mentir, era o Espírito Santo e dizendo que era completamente o valor total da propriedade. Não era por ter retido parte do valor, porque era dele, sempre foi dele. Ele daria o que quisesse. Era por mentir em relação ao valor que estava a dar. Quando nós semeamos para Deus, você deve semear com o seu coração. Aquilo que você acha que deve dar. Exatamente como está escrito que Paulo escreveu à igreja de Corinto, não por necessidade ou por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se é um determinado valor que você deve dar, então dê esse valor. Se não é outro valor, mais acima ou mais abaixo, você é que sabe. Mas dê-a com sinceridade. Dê-a com o coração. Não faça como já se viu algumas pessoas fazer. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Já receberam o seu galardão. Quando você fizer alguma coisa que ninguém saiba que você abençoou alguém, ajudou alguém, glória a Deus, que ninguém saiba que você. Só se deu na igreja A, B ou C, que ninguém saiba que você. Seja tudo para glória e honra de Deus. No nome de Jesus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por privilégio de poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada teremos falta, nem nunca nos vai faltar nada. Porque glória ao teu nome. És tu que nos estás a encher a nossa boca de bens. És tu que nos abençoas. És tu que enches a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 7:21. Vamos abrir em Mateus 7:21. Talvez por... não sei. Talvez por influência ter falado com outro pastor, e não só, o que eu senti foi falar sobre uma mensagem que fala sobre fé e ser servo. Eu quero que você entenda uma coisa. Em Mateus 7:21, fé e servo é algo oposto. E você está a dizer, mas como é que pode ser isso? Você vai ver no ministério muita gente acreditando
em algo, acreditando que é possível, acreditando e as coisas a acontecer. E glória a Deus, está a andar por fé. Glória a Deus, está a confiar em Deus. E Deus está a operar porque Ele está a confiar. Mas depois existem aqueles que poderão fazer as mesmas coisas, mas são servos. Não andam segundo as suas vontades, segundo as vontades da carne, segundo as vontades. Não, tem que se fazer isto porque, senão, então como é que eu fico? Mas tem a ver com fazer a vontade de Deus. Eu quero-vos mostrar o que é que aqui está escrito. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É estranho nós possamos ver pessoas que oram e as coisas acontecem e glória a Deus, que é Deus a operar. Mas depois vemos que o Senhor pode rejeitar essas pessoas. Uma das coisas que Deus mais admira em todo o cristão é a sinceridade de coração. Nós somos o que somos. Pecadores salvos. Erramos. Mas ao confessar o seu erro, ao reconhecer aquilo que somos, estamos a reconhecer perante Deus que apenas somos humanos. E que erramos. E que precisamos de ajuda. E recorremos a Ele para a ajuda. Eu lembro-me de uma coisa que aconteceu comigo e eu nunca mais... Foram exemplos que aconteceram na minha vida que me marcaram completamente. Eu tinha-vos contado uma circunstância em que um grupo estava de pessoas, tinha havido uma confusão entre eles, estava lá uma ambulância ao pé, eu parei com o carro, olhei para eles e um deles, eu estou a abreviar porque isto é um pouco mais longo, e um deles olhou para mim e fez, o que é? Tal. E eu saí do carro e fui direito a eles. Eu não sabia, mas entretanto na ambulância os bombeiros já tinham telefonado para a polícia. Eles fartaram-se de pedir desculpa, eu entrei para dentro do carro e vim-me embora. Depois chegou a polícia e veio ter comigo, então, mas o que é que se passou? E eu expliquei o que é que aconteceu, mas que já estava tudo bem. No dia a seguir eu contei esta história, esta passagem da minha vida, numa história, foi algo que aconteceu na minha vida, contei a uma pessoa. E contei exatamente que agarraram, eles falaram e eu saí logo de peito aberto para eles e eles começaram a pedir desculpa. Só que eu esqueci-me de dar glórias a quem de glória, porque se alguma coisa aconteceu, foi na força e na capacidade de Deus e não nas minhas próprias capacidades. Eu reconheço isso, eu sei disso. Mas eu contei isto sem dar glórias a Deus. Nessa noite, outras pessoas, outra situação completamente diferente. Eu fui completamente humilhado. Chamaram-me nomes e pronto. E a caminho da esquadra, Deus me mostrou, isto aconteceu porque tu não deste glórias a quem de glória. No dia a seguir, a mesma pessoa com que eu tinha falado, eu chamei e disse, lembras-te que é que eu contei? Ah, sim. Pronto, mas há uma parte que eu não te contei, que é a parte mais importante. É que tudo isto aconteceu não porque aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho, que é Deus na minha vida. E isto é muito importante no ministério. Muitas das vezes, milagres acontecem para as nossas mãos porque nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus. Mas o que faz de nós realmente homens e mulheres de Deus é ser obedientes a Deus.
Por caso isso não aconteça, você é apenas mais um a passar sobre o planeta e mais um em que Jesus vai chegar ao fim e dizer: nunca te conheci. Fizeste tudo o que era suposto fazer, mas não fizeste aquilo que eu queria. Há um exemplo disto muito. Me contaram uma vez na igreja e eu gostei muito do exemplo porque tem toda a lógica. Então, o padre era um convento de frades e então o que estava acima de todos tinha que se ausentar e tinha que deixar alguém a liderar. E então ele diz: olha, vou-vos fazer um teste. Aquele que passar no teste, esse ficará a liderar até que eu volte. E então disse assim: olha, tem aqui as couves para plantar. Estão a ver as couves? Pronto. Mas eu quero que vocês plantem as couves de pernas para o ar, com a raiz para cima. Eles ouviram aquilo e que me foram plantar e dizem: isto é uma parvoíce, então se planta de cabeça ao contrário, ela nunca vai crescer. Não, temos que plantar isto de forma correta. Mas houve um deles que plantou exatamente ao contrário. Exatamente como o frade tinha dito, o frade mestre tinha dito. Quando chegou ao fim, ele disse: pronto, quem fica a liderar é aquele que plantou exatamente como eu disse. E tem toda a lógica. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. E nós na Terra estamos cá para fazer o mesmo, fazer a vontade daqueles que nos chamou por seu decreto. Muitas das vezes, com contrariedades, às vezes, de lógica, de tudo, Deus às vezes vai-nos pedir coisas que não têm lógica. Vai-nos testar a nível familiar, vai-nos testar a nível no trabalho, vai-nos testar a todos os níveis, para ver até que ponto em que nós somos servos ou só andamos por fé. Não é errado andar por fé. Entenda uma coisa. Andar por fé é por aquilo que nós somos chamados. Mas alguém pode andar por fé. As coisas, os milagres acontecer na sua mão. Mas não é um servo realmente de Deus. Eu quero que você entenda a diferença. E compreenda que é normal andar em fé. É normal nós acreditarmos que algo vai acontecer porque estamos a orar, porque confiamos em Deus. Isto é normal. Mas isso não faz de nós obedientes a Deus. Não faz de nós especiais ou maior que A, B ou C. É impossível. Veja o que é que está aqui escrito. No versículo 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe que a vontade de Deus muitas das vezes contraria a nossa. Contraria completamente a nossa vontade. Contraria o que nós pensamos que vamos fazer, ou que queríamos fazer, ou que gostaríamos de fazer. Você até pode ter um desejo no coração, mas esse desejo pode levar anos a concretizar-se. Eu quero que você entenda que no meio de tudo o que interessa é a vontade de Deus. E se você fizer a vontade de Deus, você está a andar com Deus. Você entende? Não é por acaso, na altura, muitos se afastaram de Jesus.
Ainda ele estava vivo e muitos se afastaram dele. Porquê? Porque o discurso dele começou a ser duro. Ele começou a dizer: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Agora vamos andar com cruz às costas. Você não está a perceber. Cruz para Jesus é a obediência a Deus. Fazer a vontade de Deus Altíssimo. A cruz para cada um de nós é a obediência à vontade de Deus, mesmo que contrarie a nossa própria visão, os nossos próprios desejos, os desejos dos nossos familiares, os desejos da nossa família. Porque é garantido que Deus vai nos testar esse ponto. Por isso é que ele diz: desculpem. Em Mateus, vamos lá abrir. Peço desculpa. Mateus 10, 36. Eu peço desculpa. Mateus 10, 36. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 10, 36. E diz: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Que ama a pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue e não segue após mim, não é digno. Eu estou a falar disto. Quem acha que sua vida, acha a sua vida perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Isto, no versículo 37, é muito duro. Quem ama o seu pai, a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode dizer: não, eu não. Eu não. Não. Eu nunca faria isso. Você quer, seja sincero. Não diga isso. Só quando você passar por as circunstâncias é que você pode dizer isso. E eu sei do que eu estou a falar. Um filho ou uma filha é algo muito importante na nossa vida. Muito importante. Muito importante. Mas eles estão acima de Deus na nossa vida? Pergunto. Estão? Se estiverem, você está errado. Eu já ouvi pessoas dizer: não, meu filho ou minha filha não vem à igreja, mas ouça, é um bom filho, é uma boa filha. Eu vou ser muito duro agora. Mesmo muito duro. É um bom filho, uma boa filha, que vai morar no inferno. E a culpa vai ser nossa, porque nós não fomos suficientemente duros com elas.
para eles entenderem o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não é só ter as bênçãos de Deus, mas andar com Deus. Ser servo de Deus, fazer a sua vontade. Entende? Se nós olharmos para trás na nossa vida, o que é que fizemos? Que balanço temos da nossa vida? Que retrospectiva? O que é que nós fizemos? Aquilo que nos lembramos do certo e do errado que fizemos? Ouça, eu não estou a dizer que você não ama Deus. Eu acredito que sim. Mas você fez a vontade de Deus. Eu cada vez que me lembro de filhos e filhas, eu lembro-me sempre da mesma passagem. E a passagem é de Eli. Eli era um sacerdote de Deus, de qual Samuel cresceu com ele e serviu a ele. Esse sacerdote deixava fazer os filhos o que queriam, não os repreendia. Quer dizer, repreendia, mas deixava-os fazer. Isso não é repreender. Repreender é repreender e não permitir que voltem a fazer o mesmo. Ele não fez assim. Os filhos levaram a arca do concerto numa guerra. Na guerra, perderam a arca do concerto e perderam as suas vidas. Quando a notícia chegou ao seu pai, a Eli, seu pai, ao ouvir a notícia que os seus filhos tinham morrido, ele também morreu na altura. Porquê? Por não ter corrigido os filhos. Por ter amado mais os filhos do que a Deus. Várias passagens bíblicas aparece, Jesus chama alguém e diz: deixa-me enterrar meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa-me ir fazer isto. Deixa-me ir fazer aquilo. E Jesus sempre dizia que não. Para ir embora. Será que Deus quer separação da família? Claro que não. Mas quer ver onde é que está o seu coração. Com a família, com Deus. Porque há um segredo. E o segredo está aqui escrito nesta passagem que nós acabamos de ler. Quer ver? Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, está lá. Você pensa por ter uma ação diferente, uma ação às vezes mais dura para com a sua família, você vai perder a sua família? Não, não vai. Você vai ganhar a sua família. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas e vai fazer com que a sua família vá atrás de si e confie no Deus que você confia. Será que as emoções baralham nessa altura? Muito, muito, muito. Deus disse-me, estando eu de férias, disse-me umas vezes, acordou-me, eram 3 da manhã, um espertino enorme que eu fiquei, sentei-me na cama e Deus começou a lidar comigo e a falar comigo. E mal ele começou a falar, e começaram logo lágrimas a cair, porque eu sabia o que é que ele estava a pedir. O que ele estava-me a pedir a mim era muito duro para mim. Mas eu sabia que eu iria fazer. E eu quero que você entenda que Deus nos vai pedir coisas que muitas das vezes vão tocar no nosso coração. Mas ou é Deus, ou é a família. Ou é Deus, ou o ministério. À medida que Ele nos vai deixando ser provados, à medida
as coisas vão acontecendo e vai conhecendo quem somos. E se realmente somos servos dele ou não. Então as coisas acontecem porque confiamos nele, porque acreditamos nele, mas também porque obedecemos. As bênçãos garantidamente vão chegar. Mas você pode dizer, mas aquele que anda por fé só também não vai ser abençoado, também não vai abençoar os outros. Vai. Então, como é que vemos a diferença entre um e outro? Vamos abrir lá em Mateus 7. Mateus 7, 20, desculpem, Mateus 7, 16. Jesus, antes de falar, como nós falámos no 21, em tudo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, antes disso ele falou no versículo 16 sobre um sinal. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz frutos maus. Mas não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Frutos? Então, pronto, pelos milagres. Não. Não é pelos milagres. Sabe pelo que é? Pelo amor. Pelas reações que a pessoa tem. Os frutos que dá. Frutos de temperança, de paz, de amor. Quando não é o seu caráter que vem ao de cima, mas se vê só um caráter divino pode fazer o que ele diz e o que ele faz. Em que ele agarra e a sua vontade põe aos seus pés e toma a vontade de Deus e leva avante. Não é o que ele quer, o que Deus quer. Essa é a grande diferença entre aquele que anda por fé e aquele que verdadeiramente é um servo de Deus. Pelos frutos. Então, tudo acontece. Tudo acontece. Quando a pessoa serve a Deus realmente, faz o que Ele quer, não o que nós queremos, tudo acontece. As coisas começam a mudar na nossa vida, porque estamos a fazer a vontade do Pai e não a nossa. Estamos a andar com Ele, não por aquilo que nós achamos ou como... Pois, eu dou-vos um exemplo. Se você agarrar no Velho Testamento, vai ver Abraão. E Abraão foi chamado para o deserto. Só ele ter aceitado andar com Deus e ir com Deus, Deus o abençoou. Porque ele estava a ir contra tudo o que era lógico, contra tudo o que não tinha lógica. Até e depois, como é que vai ser? Qual vai ser o meu ordenado? Como é que eu vou conseguir viver? Como é que vai ser as coisas? Ele nunca fez essa pergunta. Ele foi. Só porque Deus diz, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei, aqueles que amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Em ti serão benditas todas as famílias. E andava com Deus assim.
Muitos desejam coisas, objetos, ter isto, ter uma casa. Não quer dizer que você não tenha direito a ter e vá ter no nome de Jesus. Mas é uma casa, um carro, uma vida estável. Você sabe quantas pessoas morrem no mundo porque são cristãos? Uma família cristã no sítio onde não havia cristãos. E eles tinham em casa um forno que faziam comida. Invadiram-lhes a casa, meteram a eles, esposa, esposo, uma criança, meteram-no lá dentro e incendiaram, queimaram-nos vivos, porque eles eram cristãos. Você pode dizer, mas porquê que Deus permitiu fazer isso? Vou-lhe explicar porquê. Porque lhes fizeram uma pergunta. Negas a Jesus? Se negares a Jesus, não te queimamos a ti e à tua família. Mas se não negares, queimamos-te vivo. Para essas pessoas, qual era o desejo maior? Viver. Mas estariam a fazer a vontade do Pai negando a Jesus? Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o meu Pai que está no céu. Será que isso vai acontecer? A, B ou C? Não sei. Eu sei que eu tenho que obedecer. Eu sei que eu tenho que ser sério. E que você deve buscar em Deus saber o que é que Ele quer para a sua vida. Saber a vontade dEle para a sua vida. Será que todos vão ter isto, aquilo, aquilo outro? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu só lhe dou o exemplo de um homem que se chama José. José é bisneto de Abraão. Portanto, Abraão, Isaac, Jacó, depois José. Ele é bisneto de Abraão. Ele, entre vários irmãos, era o mais novo. E por ser o mais novo e filho de uma mulher que a Jacó amava muito, Jacó cuidava dele com um especial carinho. O que é que aconteceu? Era invejado pelos outros. Foi vendido como escravo. Mas antes disso acontecer, ele teve sonhos. E nesses sonhos, o pai, a mãe e os irmãos, que eram em estrelas, e no sonho ele via estrelas e via a lua e o sol e dobravam-se perante ele, via os molhos dos irmãos e os molhos dos irmãos dobravam-se perante ele, e ele contava isto e contou contou ao pai e à mãe e contou aos irmãos, e os irmãos se enfureciam mais contra ele. Ele estava a viver o melhor tempo da sua vida. Mas houve uma altura em que os irmãos agarraram nele e o venderam como escravo. E agora, como escravo, ele estava a servir a outra casa, bem longe de casa. E era um escravo, servindo. E aqui é que começa tudo. Não se vê na descrição bíblica nada que José tenha dito. Mas nós, como humanos, podemos imaginar. Na cabeça dele não tive eu estes sonhos. E agora foi vendido como escravo.
Ele serviu em casa de um homem, Potifar. Foi notado por ser um servo, por servir realmente. Foi notado porque Deus era com ele e as coisas com ele funcionavam. E então ele ficou o maioral da casa. Só que o problema é que, como ele ficou o maioral da casa, a mulher do dono olhou para ele de uma forma diferente e quis deitar com ele. E ele fugiu. Ela acusou-o injustamente e ele foi parar à prisão. Já era mau ser escravo. Ele já tinha atingido um ponto tal que já não era tão mau assim. E agora foi parar à prisão. Não estamos a falar das prisões de agora, estamos a falar das prisões de antigamente. Muito mais mesmo. E mesmo dentro da prisão ele foi notado como diferente. Deus lhe deu o discernimento de discernir sonhos. E por causa disso o faraó o mandou chamar. E ele discerniu o sonho. E por causa disso, e porque ele soube que ele esteve em casa de Potifar e ficou maior em casa de Potifar, ele estava preso e ficou maior dentro da prisão, ele agarrou nele e disse: ninguém há como tu que tenha um Espírito de Deus, portanto tu governarás todo o Egito. Só eu no trono serei maior que tu. Mas em tudo o que eu vos estou a contar, toda esta passagem não é algo fácil. Mas não acabou aqui. Porque Deus tinha um plano na vida de José. E o plano da vida de José era manter os irmãos e a família dele toda viva. Por isso aconteceu-lhe tudo o que aconteceu. Mas ele podia-se ter revoltado, ter negado, não ter trabalhado, ter sido escoteado, ter feito tudo errado. Não, mas ele agiu como servo. E como agiu como servo, foi abençoado. Ele fez com que a família toda dele crescesse, fosse abençoada e não passasse a fome, os 7 anos de fome que estava a acontecer naquela época. Mas se José não tivesse sido vendido como escravo, nunca teria acontecido. Se José nunca tivesse ido parar à prisão e adivinhado os sonhos dos outros, ele nunca seria posto perante Faraó e ele nunca iria a primeiro-ministro. Por isso, em todas as circunstâncias de mal que você possa estar a passar, pense que existe algo maior para si na sua vida. Que Deus está a prepará-lo para algo maior. Está a deixar que alguma coisa aconteça na sua vida para que você seja abençoado no nome de Jesus. Eu lhe digo que não é algo fácil. Algumas das vezes você vai querer desistir. Eu já não quero dizer muita. Mas quando você perceber que em tudo no planeta o que realmente vale é ter Deus no coração. Não é ter isto, ter aquilo, ser isto ou ser aquilo. Não. Ter Deus no coração. Então você percebe que tudo vale a pena. Que tudo vale a pena ter dentro de Deus. Deus, eu não posso falar o que Deus me falou, o que Deus me mostrou. Mas esta semana Deus me mostrou algo. E é muito giro como Deus mostra as coisas. Ele não mostra diretamente. Ele mostrou para cativar a minha atenção e mostrou várias fases até chegar a um ponto e dizer-me uma palavra. Eu contei à minha esposa isto. Eu contei todo o trajeto até dizer a palavra. Quando eu disse a palavra, aquilo que eu vi da palavra, que eu sabia da palavra, a minha esposa teve exatamente a mesma reação que eu.
e dissemos os dois o mesmo sítio que marcou a nossa vida cristã. Glória a Deus e glória a Deus, porque Ele sabe o que está a fazer. Mesmo nós, quando não vemos o que é que está, não sabemos porquê, não sabemos isto, não sabemos isso, não importa. Importa que Deus sabe. Deus sabe. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Ele toda a glória. Anda em fé. Mas acima de tudo, seja um servo de Deus. Porque essa é a parte mais importante da sua vida. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu grupo de louvor está a crescer. Você nem imagina quantas vezes as lágrimas nos vêm aos olhos, lembrando-nos do passado, de coisas que passámos e que vimos a glória de Deus. Mas nós sabemos de quem somos e a quem pertencemos. E eu peço agora que fechem os vossos olhos. Vamos orar, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui. Nós estamos aqui porque Tu nos escolheste. Fomos escolhidos por Ti. Para que em tudo façamos o que Tu queres, Pai. Que em tudo Tu sejas glorificado e exaltado. Que possamos dizer, como Jesus disse, que não viemos fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Que tudo o que façamos Te agrade. Mas só com a Tua ajuda, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Não desista da sua caminhada. Continue. No seu tempo, você terá recompensa. Não? Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.